Primeiramente, gostaria de pedir desculpas pela demora na postagem dos vídeos e também pelo áudio que este vídeo irá apresentar. Afinal de contas, é muito difícil encontrar um local adequado para as gravações, o que acabou atrasando demais a realização destas. Dentro da física, lidamos com diversas grandezas que, além de uma amplitude, possuem direção e sentido, como por exemplo o deslocamento, a velocidade, a força, dentre outras. Essas grandezas são chamadas de grandezas vetoriais e para representá-las graficamente utilizamos o que chamamos de vetores. Um vetor é basicamente uma seta onde seu comprimento representa o módulo, intensidade ou amplitude da grandeza. A direção para onde essa está sendo apontado é a direção da grandeza e a extremidade em que se encontra a ponta da seta indica o sentido da grandeza. Além das grandezas vetoriais, existem também aquelas que são conhecidas como grandezas escalares, como por exemplo o tempo, a temperatura, pressão, massa, que são somente descritas por um valor, possivelmente acompanhado de um sinal algébrico, como no caso da temperatura de menos 2 graus Celsius. Para entender melhor como é feita a construção de um vetor, vamos pegar como exemplo uma grandeza bem simples de se trabalhar, o deslocamento. Se uma partícula muda da posição A para a posição B, dizemos que ela sofre um deslocamento de A para B. Traçamos uma seta saindo de A e apontando para B e podemos chamar esse vetor, por exemplo, de AB. Observe também os vetores A', B', e A2', B2'. Apesar de estarem em regiões diferentes do espaço, como pode ser visto na figura, representam a mesma informação de deslocamento que o vetor AB, pois apresentam os mesmos módulo, direção e sentido. É importante salientar que o vetor deslocamento nada nos diz sobre a trajetória percorrida pela partícula. Observe a figura abaixo, onde as três trajetórias são graficamente descritas pelo mesmo vetor. O vetor deslocamento não representa todo o movimento, apenas o resultado final. Em diversas situações trabalhando com vetores, será necessário realizar operações matemáticas os utilizando. Portanto, para que isso ocorra, é necessário lançar mão da famosa álgebra vetorial. Vamos supor que uma partícula desloque de A até B e depois de B até C. Podemos representar o deslocamento total da partícula como a soma dos deslocamentos AB e BC. Chamamos o vetor soma, ou resultante, de AC, e para obtê-lo podemos realizar dois tipos de procedimento, um algébrico e um geométrico. Foquemos no geométrico primeiro. Para se somar AB com BC, devemos desenhar ambos os vetores unindo a extremidade de AB com a origem de BC. O vetor soma é aquele traçado da origem de AB até a extremidade de BC. Veja a soma ocorrendo na imagem. Nela também é possível notar outra notação que também é tipicamente utilizada para representar vetores, letras em itálico com setas em cima. Podemos representar algebricamente essa soma utilizando a notação introduzida na imagem da seguinte forma, colocando uma seta sobre a variável. Assim como na soma comum, a soma vetorial também tem suas propriedades. Em primeiro lugar, a ordem dos vetores somados não altera o resultado, ou seja, somar A com B ou B com A dá no mesmo. Em segundo lugar, quando estamos somando mais de dois vetores, podemos agrupá-los em qualquer ordem e depois somá-los. Ou seja, se somarmos A com B e depois somarmos o resultado com C, obteremos o mesmo resultado caso tivéssemos somado B com C e posteriormente com A. Em último, temos a subtração de vetores. O vetor menos B possui o mesmo módulo que o vetor B, entretanto possui o sentido oposto. Portanto, calcular o vetor diferença obtido por o vetor A menos o vetor B é igual a calcular a soma do vetor A com o vetor menos B. Diante disso, também vale a pena ressaltar que, assim como na álgebra comum, na álgebra vetorial também podemos passar um termo de um lado de uma equação para o outro trocando o sinal do termo. O que foi dito anteriormente sobre como somar vetores é válido para todas as grandezas vetoriais, desde que sempre sejam somados vetores que representam as mesmas grandezas, pois não faz o menor sentido tentar somar velocidade com deslocamento, por exemplo. Seria o equivalente na aritmética dos escalares tentar somar 34 segundos a 12 metros. Até agora, foi possível notar como somar vetores geometricamente pode ser trabalhoso. Diante disso, iremos utilizar um procedimento algébrico para calcular operações com vetores. Porém, para que isso ocorra, devemos considerar que o vetor esteja em um sistema de coordenadas x, y. Os eixos x e y são traçados a partir da origem do vetor, considerando, é claro, que o mesmo se encontra em duas dimensões. Caso o vetor seja tridimensional, iremos adicionar um terceiro eixo z perpendicular aos demais. Podemos definir o vetor algebricamente de duas maneiras, utilizando suas componentes ou seu módulo e ângulo. As componentes de um vetor são suas projeções sobre o sistema de coordenadas. Por exemplo, a y é a componente y do vetor A, pois a mesma é sua projeção sobre o eixo y, e o mesmo vale para a componente AX.
Já o módulo e o ângulo de um vetor são obtidos da seguinte maneira. O módulo do vetor A é igual à raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado. E o ângulo θ é igual ao arco tangente de ay sobre ax. Neste caso, o ângulo θ é aquele que se encontra entre o vetor e o eixo x. Também podemos definir as componentes de um vetor da seguinte maneira. Ax é igual ao módulo A vezes o cosseno de θ e ay é igual ao módulo A vezes o seno de θ. Agora que sabemos o que são componentes de vetor, podemos somar dois vetores algebricamente somando suas componentes. Se o vetor resultante é igual ao vetor A mais o vetor B, então a componente x do vetor resultante é igual à componente x do vetor A mais a componente x do vetor B e assim por diante. Para nos auxiliar em representar as componentes de um vetor, podemos utilizar a notação de vetores unitários. Um vetor unitário é um vetor que possui comprimento igual a 1, não possui dimensão nem unidade. Sua única função é especificar uma orientação. Neste vídeo, os vetores unitários que indicam a direção e o sentido positivo de x, y e z são representados como, respectivamente, i, j e k com um sinal circunflexo em cima de cada letra. Para utilizar vetores unitários para especificar outros vetores, basta expressá-los da seguinte forma, onde axi, ayj, bxi, byj são chamadas de componentes vetoriais, diferentes de ax, ay, bx, by, que são as componentes escalares vistas anteriormente. Para finalizar, iremos entender como funciona a operação de multiplicação quando estamos lidando com vetores. De antemão, é importante deixar claro que existem diversas formas de se multiplicar vetores. 3 para ser mais preciso, multiplicação de vetores por escalares, lembrando que um escalar é um número real, e multiplicação de vetores por vetores, onde podemos proceder de duas maneiras, pelo produto vetorial ou pelo produto escalar. Ao multiplicar um vetor A por um escalar E, iremos obter como resultado um vetor cujo módulo é igual ao produto do módulo de A pelo valor absoluto de E, e cuja orientação permanece a mesma de a menos que E seja negativo. Neste caso, o sentido do vetor resultante será o oposto do vetor A. Ao multiplicarmos escalarmente um vetor A por um vetor B, ou seja, se calcularmos o produto escalar de A por B, iremos obter como resultado um escalar. Podemos observar esse fenômeno ocorrendo tanto pela notação de vetores unitários quanto pela notação de módulos e ângulos. Pela notação de vetores unitários, basta multiplicar os componentes vetoriais de mesmo eixo e depois somar os valores encontrados. Já pela notação de ângulo e módulo, podemos determinar o produto escalar de dois vetores se multiplicarmos o módulo de um pelo outro e pelo cosseno do ângulo entre eles. É importante ressaltar algumas coisas a respeito do produto escalar. A primeira é de que o produto escalar de dois vetores, que estão um a 90 graus do outro, é igual a zero. E a outra é a de que a propriedade comutativa se aplica a um produto escalar. Ou seja, o vetor A vezes o vetor B é igual ao vetor B vezes o vetor A, quando no caso há uma multiplicação escalar, como foi dito. Por último, falaremos sobre o produto vetorial. O produto vetorial de um vetor em relação a outro é um terceiro vetor a 90 graus do plano definido pelos vetores que foram multiplicados. O produto vetorial não é comutativo e, para entender melhor o porquê, iremos utilizar a famosa regra da mão direita. Considere os dois vetores com a mesma origem formando um ângulo entre eles. Sobreponha a sua mão direita sobre o primeiro vetor, de modo que você consiga mover os dedos em direção ao outro. O vetor resultante da multiplicação terá a orientação do seu dedão direito. Perceba que, se invertermos a ordem dos vetores, o vetor resultante terá a orientação oposta. Podemos expressar o produto vetorial tanto com a notação de vetores unitários quanto com a notação de ângulo e módulo. Pela notação de ângulo e módulo, o vetor resultante possui um módulo igual ao produto dos módulos dos vetores multiplicados e do seno do ângulo entre eles. Já para expressar o produto vetorial pela notação de vetores unitários, é preciso fazer uma breve fatoração, tendo em mente que o produto vetorial admite a propriedade distributiva conhecida popularmente como chuveirinho. Observe a igualdade. Aplicando a propriedade distributiva, iremos chegar a duas situações, onde teremos um vetor unitário sendo multiplicado vetorialmente por outro vetor unitário igual a ele, ou seja, paralelo a ele, e onde teremos um vetor unitário sendo multiplicado vetorialmente por outro vetor unitário diferente dele.
Veja um exemplo da primeira situação. Neste caso, como um produto vetorial de dois vetores paralelos é igual a zero, então podemos remover esses termos de nossa equação. Agora veja um exemplo de onde os vetores unitários multiplicados vetorialmente são diferentes, portanto não paralelos. Neste caso, o vetor resultante do produto vetorial de I por J é K, pois o mesmo está a 90 graus do plano formado por IJ. Dando continuidade nas simplificações, chegamos à maneira de como se calcular qual o vetor resultante de um produto vetorial pela notação de vetores unitários. Chegamos ao final de mais um vídeo, espero que tenham gostado. O livro utilizado como referência foi o tão famoso e já citado Fundamentos de Física do Halliday. Um forte abraço e até a próxima.